Thank you very much, Muito Christopher. obrigado, Christopher. Shabbat Shalom. Meu tópico é o alinhamento com Israel, a visão do novo homem. Deixe-me começar falando algumas coisas a respeito de mim mesmo. Primeiro, como disse o Christopher, eu sou um anglicano a vida toda, desde nascimento. Eu também sou um sacerdote ordenado já há 47 anos e eu servi como pastor por uns 42 anos antes de me aposentar 5 anos atrás. E um dos momentos importantes na minha vida foi em 1972, quando fui batizado no Espírito Santo, e isso teve uma influenciou meu entendimento da intimidade com Deus e os propósitos de Deus até esse dia, até os dias atuais. E a última coisa que eu gostaria de dizer a meu respeito é que a maneira como Deus sobrenaturalmente tocou em minha vida em 1994, durante o culto de arrependimento em Berlim, onde Deus tocou meu coração e me deu um amor sobrenatural por Israel e o povo judeu. Eu não havia percebido que ele estava me preparando para a obra do TJC2 e outras coisinhas mais em relação a Israel. A minha tarefa como último preletor é pintar um quadro maior de como a visão do TJC2 se encaixa no quadro maior da obra de restauração de Deus durante essa estação, esse tempo que nós chamamos de fim dos tempos. E eu gostaria de começar definindo alguns termos para que nós estejamos falando num idioma comum. Deixe-me lembrar vocês que o objetivo principal do TJC2 é reconciliação, levando ao realinhamento de Israel, entre Israel e a igreja. Essa obra não começou com o TJC2 em 1995, mas começou em Atos capítulo 10, quando Pedro visitou Cornélio e viu o quadro maior de Deus, Deus trazendo os gentios ao alinhamento com Israel. E, de fato, foi Deus quem levantou Paulo, não para começar uma nova religião chamada cristianismo, mas para levar as nações ao alinhamento com Israel. E esse foi o trabalho interminado de Paulo, que é agora o nosso trabalho. Trazer as nações ao alinhamento com Israel. Parte do dano da teologia da substituição é o entendimento de que Jesus veio estabelecer uma nova religião chamada cristianismo. E isso não é verdade. Jesus veio para levar as nações ao alinhamento com Israel. E é importante estabelecer que nós não estamos reconciliando duas instituições, nós estamos reconciliando duas identidades, judeus e gentios. E, de fato, o Concílio de Jerusalém, em Atos 15, foi a respeito disso. A pergunta primária, ali no primeiro Concílio de Jerusalém, os gentios precisam assumir identidades judaicas para que sejam seguidores de Jesus? E a conclusão a que eles chegaram, de forma muito graciosa no início, é que não. Nós honramos os gentios em suas próprias identidades, nós apenas pedimos que eles venham a se abster de certas práticas que seriam ofensivas aos judeus, e isso permitiu que a obra de Deus se espalhasse entre os gentios. Infelizmente, lá para 787, a pergunta foi totalmente revertida depois do Segundo Concílio de Nicéia, em que a pergunta surgiu:
Os judeus precisam assumir a identidade dos gentios para se tornarem seguidores de Jesus? E, infelizmente, chegaram à conclusão de que sim, eles tinham de abrir mão de sua identidade judaica e se tornarem gentios. E esse foi o momento em que a comunidade judaica e a igreja chegaram a concordar num ponto: não se pode ser judeu e ser um seguidor de Jesus. E esse entendimento é mantido até hoje. Deveríamos estar surpresos de que o povo judeu é tão resistente a Jesus? Nós tornamos muito claro para eles, séculos atrás, que não se pode ser judeu e crer e seguir a Jesus. Nós precisamos falar a respeito de identidades. A primeira identidade, a primeira pergunta seria: quem é Israel? O que significa Israel? O que queremos dizer quando dizemos Israel? E há 3 aspectos de entendimento do que seria Israel. Primeiro, Israel significa que Israel é todo o povo judeu. E, em segundo lugar, Israel se refere ao Estado de Israel. Como Marty indicou anteriormente, que renasceu em 15 de maio de 1948. O terceiro entendimento do que é Israel é o corpo messiânico de judeus que creem em Yeshua, como Paulo chama de o Israel de Deus. Parece talvez absurdo levantar a próxima pergunta, mas precisamos saber quem é a igreja. E o fato é que, na minha experiência, e de 50 anos aí, eu tenho visto que nós nem concordamos em quem é a igreja, nós não concordamos nessa pergunta. A teologia da substituição, ela é vivida todos os dias com o que é chamada de uma mentalidade da verdadeira igreja. Toda parte da igreja que se atenha a essa mentalidade de que nós somos a verdadeira igreja. Eu moro em Santa Bárbara, na Califórnia, nos Estados Unidos, e não é incomum um evangélico dizer para alguém: você é um cristão ou você é um católico? E isso é um reflexo da mentalidade de ser a verdadeira igreja. Até mesmo nós anglicanos temos essa mentalidade, e nós temos até uma piada entre nós, que nós falamos que um bispo anglicano perguntou assim: seria possível ser salvo fora da igreja anglicana? E ele pensou por um instante e finalmente ele disse: olha, puxa, preciso dizer que é possível, mas nenhum cavalheiro consideraria tal coisa. Nenhuma pessoa sã consideraria tal coisa. E o TJC2, ele é único na sua visão de reconciliar toda a igreja gentílica com todo o corpo messiânico. E isso é algo que é muito difícil por causa das divisões entre os gentios, os próprios gentios. Uma das coisas que o TJC2 tem experimentado durante os anos é trazer no mesmo local pessoas que não se encontrariam no mesmo lugar nem mortos. E, em particular, um dos desafios tem sido o fato de que o TJC2 trabalha com católicos e vê isso como parte da obra do TJC2, o que causou bastante dificuldades entre nós e outros gentios crentes. Mas nós estamos comprometidos com essa reconciliação de toda a igreja gentílica, junto com todo o corpo messiânico. E uma outra pergunta que nós podemos fazer é: o que é de fato uma visão sionista? O que significa uma visão sionista? E as escrituras nos ensinam que há 3 aspectos da visão sionista. Primeiramente, é que Israel é chamada para ser um povo em sua terra. São chamados para um lugar específico, geográfico na terra, que foi primeiro prometido a Abraão. E por qualquer motivo que seja no mistério do coração de Deus, o propósito de Israel não pode se cumprir fora desse lugar, dessa localidade. Isso a torna
único, não é verdade do cristianismo, nem do islamismo e nem de outra tradição de fé. É único isso em relação a Israel. O seu propósito não pode ser cumprido a parte dessa localização de terra. O segundo aspecto da visão sionista é estar sob a soberania de Deus. Judeus entendem isso como sendo aqueles que observam a Torá, mas de fato o que Paulo estava dizendo é que isso é quase que Israel é um aio até que todos possam abraçar a soberania de Deus na pessoa de Jesus como seu rei. E ninguém tende a pensar em Pôncio Pilato como um profeta, mas de fato Pilatos estava sendo profético ali na sexta-feira, quando ele trouxe Jesus diante da liderança judia e disse assim: aqui está o seu rei. E eles disseram assim: não temos rei senão César. E Deus não desistiu do seu povo. Haverá um tempo em que o povo judeu será confrontado por seu irmão Jesus, assim como os irmãos de José foram confrontados pelo seu irmão José no Egito, em Gênesis 45. E assim como José foi reconciliado com seus irmãos, Jesus também será reconciliado com seus irmãos. Zacarias nos diz que eles e eles prantearão, chorarão. A terceira parte da visão sionista é ser uma luz para as nações. E a Escritura delineia isso claramente, que Israel deve se tornar o centro da reconciliação global. Os gentios tentaram tirar esse papel de Israel, mas no fim das contas, Deus vai restaurar esse papel, essa função a Israel. Eles se tornarão o centro da reconciliação interfé às nações, levando as pessoas a serem reconciliadas com Deus e uns com os outros. E por meio de Jesus, por meio da cruz, talvez nós pensemos que Jerusalém deveria ser para os políticos e para a religião, o que a Florença foi para a cultura. Mas o que isso significa para o reino de Deus? Porque há percepções errôneas, conceitos errôneos aqui também. Numa época, no ensinamento católico, dizia-se que os católicos eram o único corpo onde poderiam se receber a salvação, o resto eram seitas. Já não tem esse conceito, tem um conceito um pouco mais bíblico da natureza da salvação. Mas, ainda entre os evangélicos, há um entendimento de que o reino de Deus está ganhando almas para Deus, para Jesus, somente sendo a igreja evangélica. Os progressistas evangélicos entendem que o reino de Deus está trabalhando por justiça e paz. Mas o que é o reino de Deus? Primeiramente, o reino de Deus são as nações vindo sob a soberania de Deus. E então, quando nós pregamos o evangelho que nós pregamos é que Jesus é o rei de Israel, e o rei de Israel se tornou o rei de todas as nações. Essa é a essência do evangelho. E a segunda parte é que o evangelho de Deus está compartilhado na reconciliação abraâmica. Aquilo que era exclusivamente de Israel, agora é compartilhado com todos os gentios. A possibilidade de sermos reconciliados com Deus e reconciliados uns com os outros por meio de Jesus, por meio da cruz. E, finalmente, a terceira parte do reino de Deus é que as nações estão em relacionamento alinhado, correto com Israel. 3 anos atrás, quando Dan Juster e eu estivemos na China com líderes
da igreja subterrânea, do movimento das igrejas nos lares, na China, uma coisa que eles disseram para nós é que eles entendem muito claramente que o tempo dos gentios terminou, chegou ao seu fim, e agora é tempo de Israel. E no princípio me chamou a atenção aquilo, mas depois eu percebi que o que eles estavam tentando dizer é que o foco primário dos propósitos de Deus hoje são o realinhamento das nações com Israel. E em 2012, eu estive em Nairobi, no Quênia, e nós estávamos com outros irmãos, e nós estávamos numa reunião com o secretário-geral da Aliança Evangélica, e ele não estava nos esperando, e quando nós começamos a compartilhar a visão TJC2, eu me lembro que ele ficou tão chocado que ele até deixou cair derramou o seu café. E ele nos trouxe um homem pelo nome de Bispo Jackson, um bispo pentecostal, e quando o Bispo Jackson ouviu a visão do TJC2, ele disse assim: anos atrás, eu tive um sonho em que eu levei um grupo de cristãos para o topo da montanha, aqui em Nairobi, e eu vi toda a nação do Quênia subindo esta montanha, e então eu vi os judeus vindo de Israel, e nós fomos reconciliados com eles. E isso eu creio que o que é extraordinário é que quando você olha para Benjamim, e ele fala assim para ele, foi sua face, ele olhou para o Benjamim, foi sua face que eu vi nesse sonho. Foi então que eu percebi que o TJC2 não era só uma boa ideia, era uma visão sobrenatural de Deus. O Benjamim era o homem que estava com ele. E isso significa que o corpo messiânico e a igreja precisam ser ícones de Israel, seriam como sombra, né, do alinhamento de Israel e as nações. E essas seriam as primícias, a cura acontecendo nas dimensões celestiais. E deixa eu avançar e falar sobre os fundamentos bíblicos do alinhamento com Israel. Primeiramente, nós vemos em Gênesis 15, de 1 a 3, e o que nós temos, Gênesis 12, de 1 a 3, é a chamada aliança abraâmica, o apelo, o chamado irrevogável a Israel. E Romanos 12, Paulo afirma tudo isso, esse chamado que começou com a aliança abraâmica. E em Gênesis 12, estabelece o princípio muito importante da bênção e das maldições, que as nações seriam julgadas com base no seu relacionamento com Israel. E Deus falou assim para Abraão: aquele que te abençoar, eu abençoarei, e aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Isso sugere que estar numa postura de amaldiçoar Israel não é um lugar muito bom para se estar espiritualmente falando. E o segundo texto bíblico é Números 22, em que o rei Balaque, capítulos 22 a 24, em que Balaque busca amaldiçoar Israel, mas não pode fazê-lo, porque ele pergunta: como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? E lá em Números 24, versículo 9, novamente, no princípio de abençoar e amaldiçoar é reafirmado. E, finalmente, um texto muito familiar para muitos de vocês é Isaías 19, versículo 23 a 25. É bem interessante que há grupos em toda a terra que estão orando pelo cumprimento de Isaías 19. Eu não conheço de nenhum grupo que está orando pelo cumprimento de Isaías 20 ou 17, mas há grupos no mundo todo orando pelo cumprimento desta visão de Isaías 19. E em Isaías 19, pela minha compreensão, se nós entendermos o significado mais profundo, fala do realinhamento das nações no tempo de restauração
quando que os profetas profetizaram ser os últimos dias, uma estação de restauração antes do retorno de Jesus. E, de fato, não é acidental que o assunto da reconciliação emergiu surge nos nossos tempos como algo essencial. Até mesmo no mundo da política eles estão falando sobre reconciliação. E o que Isaías 19 está tentando nos ensinar no sentido mais amplo? Primeiramente, de que há uma arquitetura divina de relacionamentos. Em segundo lugar, estão baseados em relacionamentos reconciliados, não interesses mútuos. E em terceiro lugar, são grandemente relacionados com Israel, a Israel como a chave de estarmos de um relacionamento correto, alinhado uns com os outros. Lá em 2013, eu liderava uma reunião entre israelenses ortodoxos, judeus ortodoxos, com cristãos siríacos da Síria, e ao explicar esses 3 princípios para eles, os israelenses ficaram assim em choque e falaram para os cristãos siríacos: vocês concordam com o que ele está dizendo? E um deles falou assim, o primeiro-ministro, o ministro das Relações Exteriores, falou assim: sim, nós entendemos, vocês precisam saber que nós não temos hostilidade alguma com vocês, nós admiramos tudo que vocês fazem. O que vocês não estão entendendo é que nós tivemos de enfrentar e receber a hostilidade de todo o restante da comunidade simplesmente para sobreviver. E isso foi um insight bastante importante. E deixa eu terminar, então, falando um pouquinho a respeito dos elementos do alinhamento. Primeiramente, começa com a igreja e o corpo messiânico e orando a oração do Pai Nosso, dizendo: na terra como no céu. E, em outras palavras, todo o TJC2 quer cumprir o que está primeiro na dimensão do Espírito, o que depois queremos ver aqui diante dos nossos olhos, na nossa vida cotidiana. Começa com a igreja e o corpo messiânico. Em segundo lugar, o princípio da identificação, do arrependimento por identificação. Todos temos uma identidade coletiva e as nossas identidades são bem complexas. Mas a identidade coletiva deve nos dar, a cada um de nós, um senso de dignidade, um senso de pertencer, de pertencimento. E o arrependimento por identificação usa a nossa identidade, que é muito poderoso, para gerar cura ao invés de supremacia. E é isso que é tão importante no que diz respeito ao arrependimento por identificação. E há 5 lugares, coisas que precisam ser curadas em Israel, e nós gentios precisamos entender isso. Há 5 feridas, eu não posso entrar em detalhes em nenhuma delas, infelizmente, mas nos 45 anos de envolvimento com Israel, eu normalmente estou lá 2, 3, 4 vezes ao ano. Isso é algo que eu tenho observado numa profundidade maior. Quais são essas 5 feridas de Israel que nós, gentios, temos um papel na cura? Primeira ferida é que Esaú sempre odiará Jacó. Os gentios sempre odiarão os judeus. E a comunidade judaica crê que, no fim das contas, eles estarão sozinhos. Ninguém vai estar com eles. E talvez eles não digam isso na sua frente, né? Estão sendo, quem sabe, gentis, mas eles acreditam nisso lá no profundo. Segundo, nunca se esqueça, nunca perdoe. Não se esquecer, não perdoar. Isso em relação ao Holocausto. Nós não temos lastro. Os judeus, eles precisam nos perdoar pelo Holocausto, mas algo que eu percebo é que as comunidades que vivem na falta de perdão não podem viver em paz com outras comunidades. E então, uma das grandes tarefas que nós temos é chegar junto dos nossos irmãos judeus e ajudá-los a chegar ao ponto de perdoar.
francamente, ao ver o crescente antissemitismo hoje no mundo cristão e muçulmano, nós não estamos convencendo muito bem de que nós realmente nos arrependemos também, né? E em terceiro lugar, a terceira ferida, nós temos o poder. Por que nós precisamos de reconciliação? Eles não acreditam nisso, eles creem num poder, numa superioridade intelectual e bélica. E temos o poder a política de ira em relação aos palestinos, ao invés da política do amor. E, por último, a vergonha, viver com vergonha dos séculos do antissemitismo trouxeram vergonha. E parte disso é restaurar a cultura da honra entre judeus e gentios. E nos últimos momentos que temos aqui, precisamos ser sal e luz, sermos amigos de Israel, estabelecendo amizades estratégicas entre Israel e o Brasil, e isso inclui impactar a economia social, as políticas, tudo em relação a Israel. E temos também de curar a família de Abraão. O maior desafio de Israel estar no mundo islâmico, os filhos e filhas de Ismael. E muitos de nós entendemos que o maior grande poder e derramar do Espírito Santo virá sobre os filhos e filhas de Ismael. Nós precisamos estar preparados para isso com intercessão, e o derramar do Espírito Santo fará duas coisas. Primeiro, mostrará a eles que Jesus é o Filho de Deus e que eles precisam se submeter a Ele como seu rei. E, em segundo lugar, lhes dará um amor sobrenatural por Israel. E isso é, finalmente, o que vai provocar Israel à salvação, ao arrependimento, levando todo Israel a ser salvo. Nós temos um papel, então, em preparar e orar por isso. E, finalmente, a última e a cura final da teologia da substituição é o cristianismo, o sionismo cristão. É o desejo de ver Israel alcançar o seu destino e ser uma luz para as nações. Muito obrigada.